Dando continuidade à nossa série de entrevistas, Câmara em Foco, que já contou com a participação dos vereadores Cabo Batista, Sargento Leomar, Brenda Evelyn, José Eustáquio, Toninho Cury e ontem o Paulo Henrique. Hoje, então, recebemos a professora Beth, reeleita vereadora de Patos de Minas pelo partido Podemos, com 1.152 votos. Elizabeth Maria Nascimento e Silva, conhecida como Professora Beth, tem 64 anos e uma longa trajetória dedicada à educação e ao serviço público. Nascida em Presidente Olegário, formou-se em Letras pelo Unipam e especializou-se em Psicopedagogia. Atuou por mais de 36 anos na educação mineira como professora e diretora, consolidando-se como uma referência no setor. Em 2020, foi eleita vereadora, sendo a única mulher no legislativo naquele mandato. Beth é filha de José Fortunato Vieira e Maria Júlia de Jesus e tem 3 filhos, o Lucas Gabriel, a Júlia Carolina e a Maria Laura. Hoje, então, vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória pessoal e os desafios enfrentados em sua atuação parlamentar. Professora Beth, obrigada por aceitar o convite do jornalismo aqui da Jovem Pan Patos. Seja bem-vinda, bom dia e parabéns pela sua reeleição. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. E parabéns à Jovem Pan por oportunizar esse espaço aos vereadores, né, para eles mostrarem seu trabalho, suas propostas. Então, parabéns e muito obrigada. Imagina. Professora Beth, vamos então iniciar. Sua trajetória começa em Presidente Olegário. Quais foram as principais memórias e aprendizados da sua infância e juventude? Olha, na verdade, Sabrina, eu não tenho memórias de lá. Eu nasci numa fazenda próximo à Lagoa Grande, e que à época ainda pertencia ao município de Presidente Olegário. E como eu perdi minha mãe biológica com 1 ano e 10 meses, assim que ela faleceu, nós voltamos para Lagoa Formosa, que é onde a minha família é toda de lá, a nossa origem é Lagoa Formosa, entendeu? Então, assim, eu não tive memórias lá, tanto em Lagoa Grande quanto em Presidente Olegário, por esse motivo. Sim. Sua formação em letras e especialização em psicopedagogia mostram seu compromisso com a educação. O que a motivou nessa escolha profissional? Olha, na verdade, eu sempre gostei muito de ler e de falar, de comunicar, entendeu? Então, assim, o curso de letras me atraiu por esse motivo. E depois, assim, como eu fiz psicopedagogia logo após, porque eu já estava, né, como professora, depois assumi a direção da escola, então, assim, eu lidava com um público muito diverso de crianças, jovens e adolescentes, né, e que demandavam esse olhar, né, de um psicopedagogo. Então, por isso, eu fiz psicopedagogia para atender melhor esse público dentro da nossa escola. A senhora é graduada em Letras pela antiga FADIPA e atual Centro Universitário de Patos de Minas também. Conta pra gente como é que era o Unipam lá naquela época. Era maravilhoso. Aliás, continua, que eu sou apaixonada pelo Unipam, né? Parabenizo todos que passaram por lá. Aqui eu relembro o meu professor de língua portuguesa e linguística, o professor Altamir Pereira, que faleceu recentemente, né? Então, assim, o curso que eu fiz, o curso de letras, ele era, assim, espetacular. O aluno que quisesse, não tinha como ele não sair de lá sabendo, um percentual bom para desenvolver suas atividades como docente de uma certa forma, com muita qualidade. Então, devo muito à Unipam, devo muito aos meus professores, né? No caso, já citei o Altamir, o Agenor também, que já foi, o professor Ricardo, a professora Mafalda, que foi minha professora de inglês, língua inglesa, literatura inglesa. Então, assim, Unipam, naquela época, era uma grande referência, como continua sendo hoje. E como é que foi atuar na educação por mais de 3 décadas, passando por salas de aula e cargos de gestão? A senhora também foi diretora da Escola Estadual Abner Afonso e também na Superintendência Regional de Ensino. Então conta pra gente como é que foi atuar aí na educação e também os principais desafios, conquistas. Olha, na verdade, atuar na educação é um desafio, né? Foi, e pelo visto continuará sendo. Eu comecei no município de Lagoa Formosa, na zona rural. Aquela época era muito difícil, não tinha transporte escolar, não tinha transporte para professor. Então, assim, era muito complicado. E fiquei pouco tempo na zona rural, né, no meio rural. Depois vim para Lagoa Formosa.
Lá atuei como professora de língua portuguesa e língua inglesa. E como eu me casei em 84, aí eu vim para Patos. Aqui eu atuei nas escolas Professor Modesto, na escola normal e maior tempo na escola Abner Afonso. Então eu fiquei como professora na escola Abner Afonso por uns anos e depois assumi a direção de lá. Fiquei 15 anos na direção daquela instituição e depois fui ser superintendente regional de ensino da nossa jurisdição. Olha, os pontos positivos, as conquistas foram muito maiores do que os desafios, do que as dificuldades. Por que eu falo isso? Eu digo assim, de boca cheia, que graças a Deus, eu sempre fui uma professora que eu fui muito respeitada pelos meus alunos. Até hoje, os meus ex-alunos, eles passam por mim na rua e falam assim, olha, o que eu aprendi de português e fazer redação foi com a senhora. Eu passei no concurso tal, foi porque a minha redação foi excelente. Não esqueço nunca das aulas da senhora, da gente desenvolvendo os argumentos e assim por diante. Depois, na direção da escola, nós praticamente construímos outra escola. Eu não fiz nada sozinha. Então, foram os professores, os funcionários, os pais, que eu sou eternamente grata a eles, enfim, a comunidade escolar em geral, né? A escola era uma escola assim, muito descredibilizada na época, os alunos não queriam estudar lá. Então, naquele tempo, naquele momento, eu entendi que tinha de abrir os portões para a comunidade escolar. A comunidade escolar, ela tinha realmente de pertencer e ser dona daquele espaço. E assim nós fizemos, construímos muitas salas, laboratórios, quadras e assim por diante. E depois eu fui para a Superintendência Regional de Ensino, não foi diferente, fui muito bem acolhida, desenvolvi o meu trabalho lá com maior ética, maior seriedade possível. Até porque o meu foco de vida, de trabalho, sempre foi nas pessoas. E nós temos que trabalhar pelas pessoas. Em 2020, a senhora foi a única mulher eleita vereadora aqui em Patos de Minas. Como é que a senhora avalia aí essa conquista em termos de representatividade feminina, que ainda, infelizmente, é muito pequena? A avaliação, ela é assim, uma avaliação muito preocupante. Por quê? Porque, à época, né, em 2020, só eu, representante feminina, na Câmara, que tem 17 cadeiras, esse percentual é muito pouco. Ele é insignificante praticamente, né? Até porque nós poderíamos ter um mínimo, de acordo com a legislação eleitoral, que seria os 30%, nós teríamos, vamos falar assim, direito a pelo menos 5 vereadoras. E naquela época nós tivemos apenas eu. Agora, né, chegou a Brenda Evelyn, chegou assim para nós termos mais representatividade, foi muito positivo. Porém, ainda muito pouco. Nós estamos assim muito aquém, até porque nós somos 53% do eleitorado. E aí eu sempre questiono, por que nós mulheres não elegemos mulheres? Então é um questionamento que eu farei sempre. Professora, reeleita com 1.152 votos, como é que a senhora avalia o reconhecimento aí pelo seu trabalho, pelo eleitorado? Olha, Sabrina, eu acredito que é pelo trabalho sério que meu gabinete, meus assessores e eu sempre desenvolvemos. Se não falar o gabinete que mais trabalhou na gestão passada, que foi mais atuante, eu tenho certeza absoluta que o meu gabinete foi um dos que mais trabalhou. Nós trabalhamos não só no gabinete propriamente dito, mas nós trabalhamos nas ruas, nós fomos para as ruas, nós desenvolvemos projetos importantíssimos naqueles bairros de maior vulnerabilidade social, como o bairro Quebec, Nossa Senhora Aparecida, Alto da Serra. Nós desenvolvemos projetos voltados para as mulheres, porque é responsabilidade minha nesse momento e nesse sentido, e assim por diante. Então, foi um trabalho assim, muito positivo, muito sério, como eu disse, sempre focado nas pessoas. Eu acredito que esteja por isso. A senhora foi eleita em 2020 pelo partido, o antigo, né, Democratas, hoje União Brasil, e agora pertence ao Podemos. Conta pra gente aí como é que foi essa transição. Olha, na verdade, quando eu decidi migrar para o partido Podemos, é porque eu havia recebido um convite da nossa deputada Ludmila Falcão, e eu entendi que seria assim, muito importante mulheres caminharem juntas também na política, né?
ela é uma representatividade feminina muito importante, tanto no município quanto no Estado. Então, eu senti que nós poderíamos somar forças para a gente desenvolver um trabalho ainda melhor. Seu compromisso como vereadora inclui ouvir as demandas da população. Quais têm sido os principais desafios para atender às expectativas da população? Olha, primeiramente a saúde. Então, assim, eu recebo muita demanda da saúde e, assim, é o setor, é a área que eu acho, assim, mais complicado, mais difícil. Porque as pessoas querem uma cirurgia rápida, não é que elas querem, elas necessitam. Elas necessitam de uma vaga, de uma transferência de uma vaga, por exemplo, da UPA para o regional ou mesmo para a Santa Casa. E isso, assim, depende da nossa vontade e do nosso empenho, às vezes, né? Outro setor muito demandado é na área da educação, principalmente na educação infantil. Por quê? Nós temos um déficit ainda assim, muito grande por vagas, né, nos nossos CMEs. E isso aí, eu sei que o município, nós estamos trabalhando para isso, né? Tanto é que foram construídas outras creches, mas ainda é insuficiente. Então, as mães clamam por mais vagas, né, nos CMEs. Outra demanda assim, muito grande também em relação à infraestrutura, tanto na cidade quanto no meio rural, né, as estradas do meio rural, e também assim, melhorias na cidade, asfaltamento ainda de ruas, que, por exemplo, nós providenciamos, nós empenhamos na gestão passada, e nós conseguimos asfaltamento assim, de pequenos trechos de ruas que a população aguardava há 30 anos, e isso foi solucionado. Pois é, a senhora citou a educação, e essa é uma área que a senhora conhece bastante, né? Então, quais projetos e ações legislativas a senhora já realizou ou pretende realizar para fortalecer a educação aqui em Patos de Minas? Olha, eu sempre trabalhei pela valorização dos profissionais da educação e pela qualidade, né, da educação ofertada às crianças e jovens. Olha, quando eu estive à frente da Superintendência Regional de Ensino, eu já percebia que o município estava assim aquém em relação à educação infantil, entendeu? Não é que os gestores não tinham essa preocupação, é porque, à época, até o governo federal, o olhar ainda era diferenciado um pouco, parece que não dava tanta importância. E aí, de lá, eu já percebia que nós precisávamos assim, de vagas, mais creches e valorização dos profissionais da educação infantil. Por quê? Nós tínhamos a lei, né, que garantia o piso salarial das educadoras infantis desde 2012. E ele nunca tinha sido implementado. Então, logo que eu assumi, eu abracei essa causa, né, juntamente com os educadores infantis, junto ao executivo, para que esse piso fosse colocado em dia. E agora, no início do ano, ele, graças a Deus, ele vai ser terminado de colocar ele em dia, porque ele foi pago gradativamente. Outra coisa que eu venho batalhando muito é por concurso. A rede municipal de ensino está carente, né, de concurso. Na área da educação, nós temos a grande maioria dos nossos professores, é o professorado designado, e gera muito desgaste tanto para o município quanto para os profissionais de educação. É um sofrimento muito grande para quem vai para as designações, não consegue aquela vaga, então assim, é muita frustração. Então é nesse sentido que eu tenho trabalhado e vou continuar trabalhando. Esses, então, seriam aí algumas das prioridades para o novo mandato? Com certeza. Prioridades, né, assim, em relação à educação. E eu tenho trabalhado muito também para valorizar mais os gestores das escolas municipais, os diretores, para que eles tenham um percentual a mais pela dedicação exclusiva que eles desenvolvem nas escolas e também pela responsabilidade deles, não só os diretores, como os coordenadores dos CMEs. Outra coisa que nós precisamos rever é a legislação do quadro pessoal do município, onde os educadores infantis têm um disparate aí ainda em relação aos professores, né? Então, eles perdem ainda, mesmo eles sendo do quadro de magistério.
Bom, professora Beth, já no finalzinho aqui da nossa entrevista, gostaria muito, viu, de agradecer a senhora pela presença, pela participação conosco aqui no estúdio Edilson Guimarães. A senhora é a nossa 7ª entrevistada. E deixa aí a sua mensagem final para a população de Patos de Minas que lhe confiou mais um mandato. Eu agradeço imensamente aos cidadãos e cidadãs que depositaram o seu voto em confiança a mim. E quero dizer a eles e a toda a outra população que meu trabalho continuará com a mesma seriedade, com a mesma, assim, com o mesmo respeito a todos os cidadãos patenses. Então, meu gabinete continuará trabalhando para toda a população de Patos de Minas. Eu e meus assessores, nós já fizemos uma reunião para a gente fazer uma retrospectiva, o que deu certo, o que não deu certo. Nós teremos outra reunião amanhã para a gente alinhar melhor os trabalhos, os projetos que nós estamos em mente para serem desenvolvidos nessa legislatura. Então, muito obrigada e, mais uma vez, muito obrigada, Jovem Pan.